estamos com uma convidada muito especial hoje, Gertrudes. Como estás? Olá, eu estou bem, graças a Deus. Não sei você. Eu estou ótima. Ai. Gertrudes, queres-te apresentar aos nossos internautas para eles saberem um bocadinho quem tu és? Pois, meu nome é Gertrudes Valdemar Patrício, mas muito conhecida por Gertrudes de Deus. E porquê que tu és conhecida? Porquê que tu mudaste o teu nome? Podíamos começar por aí, né? Porquê que tu Podemos. acrescentaste este de Deus? Uau, porque partindo do princípio que eu tenho um testemunho e neste testemunho quem me trouxe esta nova Gertrudes que sou é Deus, tanto é que dei-me este nome, adotei o de Deus para fazer perceber que quem me transforma é mesmo Deus. Tão bonito, muito bonito mesmo. Queres dividir um bocadinho este episódio da tua vida, que podemos dizer que foi desafiador e que tu tiveste que te reinventar para seres a pessoa que está aqui hoje a conversar connosco? Quero sim, é sempre uma honra. Eu sempre digo, sempre que vou dar meu testemunho, sempre que vou contar um pouco de quem eu sou e de quem eu fui, é como se fosse uma carga sair de mim. É bom quando eu falo e sempre me transforma. Quando eu tinha 16 anos, recordo-me até da data, feliz ou infelizmente, era de madrugada, naquela saída, ou seja, não exatamente saída. Estávamos na virada do ano e, por algum motivo, a mãe mandou-me para deixar uma terrina de sobremesa na outra casa. Eu lá fui e, quando eu voltava para casa, infelizmente, encontrei-me com um senhor que não é bem um senhor estranho, porque dizendo senhor é como se fosse estranho. Era um vizinho muito próximo, já considerado família. E o mesmo violou-me sexualmente. E este período dos meus 16 anos até aos 20 anos eu vivi com essa dor, não contei absolutamente a ninguém e eu vivia com esta dor, com esta memória triste. Tanto é que no mesmo ano eu nem sequer queria ir à escola. Acredito que entrei para a escola só em março, sendo que as aulas começam em fevereiro, sim. E no mesmo ano eu reprovei, porque não queria mesmo estar em um ambiente de público, num ambiente que tivessem muita gente lá, pessoas felizes me irritavam. Eu não queria ver tudo aquilo, era como se as mesmas pessoas estivessem a debochar de mim. Ok. E queres dividir connosco quais foram as emoções mais fortes que tu tiveste? Bom, uma das mais fortes e que não desejo a ninguém foi mesmo ter que viver com esta dor. Viver com esta dor foi mesmo, não sei como é que eu posso referenciar, foi duro. Viver com esta dor 4 anos, esta memória 4 anos. Sempre que chegasse o final do ano, sempre vinha a mim a memória de tudo aquilo que aconteceu taxativamente. E a outra era mesmo ver as pessoas ao meu redor, crianças, adolescentes da minha idade, sendo felizes. E a outra, pior talvez, era acompanhar a televisão e eu ver uma jovem foi violada. Aquilo era desgastante para mim, eu nem sequer queria ver. Tu podes descrever como tu eras antes do episódio? Bom, eu era calma, tímida, um tanto que poucas vezes brincalhona, mas resumidamente tímida. Gostava sempre de estar assim, fechada. Introvertida. Sim, pois. Por que não contaste a ninguém? Por medo, porque o violador ameaçou-me, ameaçou a mim, a minha família. Foi uma espécie de querer proteger não somente a mim, mas a minha família. E naquele período, era um período em que tudo que acontecesse era passado em televisão. Eu imaginava, se eu contar e chamarem aqui algum canal televisivo, a minha imagem estará exposta. Então, foi mesmo por isso que eu preferi não contar a ninguém. Ok. Durante 4 anos tu não contaste a ninguém, tu viveste e nós compreendemos que durante estes 4 anos os sentimentos que tu mais vinham seria medo, tinhas muito medo, tinhas muita frustração porque os outros estavam bem e tu não estavas, né? E também tinhas muita tristeza dentro de ti. Posso resumir como sendo as 3 grandes emoções que estavam contigo estes 4 anos, né? Pois. Certo? É verdade. E o que é que mudou?
Porquê que aos 20 anos alguma coisa mudou? O que é que Bom, te fez mudar? foi exatamente o que eu disse primeiro, Deus. Por que Deus? Eu nasci em uma família religiosa, sempre fui à escola dominical, sempre fui aquela menina que gostava e gosta até hoje de sempre estar na presença de Deus. Mas no ano 2020, considero o ano da minha total conversão, o ano que eu conheci efetivamente a Deus. Como é que isto sucedeu? No ano 2018, eu batizei. Mas ainda com aquela dor, considero até hoje que foi um dos erros que eu cometi, porque batiza quem já considera-se, ou simplesmente quem já sabe que eu vou deixar o mundo, vou deixar as coisas passadas para trás, mas eu batizei ainda carregando a minha dor, carregando o meu passado. Mas 2020, sucede que eu conheço uma amiga esta que desde já endereço as minhas saudações, Vânia Conjo, que ela mostra-me o verdadeiro Deus, sem mesmo saber de tudo aquilo que aconteceu comigo. Então, ela apresenta-me um Deus que cura, um Deus que tomou, que entregou seu único filho e o mesmo tomou as nossas dores. Então, Deus foi quem me transformou, porque eu conheci verdadeiramente a Deus. Ok, então o facto de teres conversado com esta amiga, a perspectiva que ela estava a falar contigo deste ser superior, Deus, fez com que tu olhasses para ti própria de maneira diferente, foi isso? Foi. Porque eu percebi que nenhuma dor é maior do que quem me criou. Porque tenho esta dor, passei por esta situação, mas existe alguém que passou por mais do que eu. Então, para ti, o facto de teres comparado com outras pessoas ou com outros seres que sofreram mais do que tu, não vou dizer diminuíram, mas mostraram-te que tu tinhas força para continuar. É isso? Pois, foi exatamente isso que aconteceu. Então, foi assim que tu foste buscar a tua força, certo? Foi. E quais foram os passos que tu fizeste a seguir Bom, na depois... tua cura? Eu já, paulatinamente, conversava com uma e outra pessoa. A primeira pessoa que eu contei sobre o sucedido foi a mesma amiga e depois já aconselhou-me a contar para minha mãe. Contei a ela, mas com muito medo, tanto é que ela queria já ir até o violador, aquilo. Eu pedi para ela que não fizesse aquilo porque passava muito tempo e, graças a Deus, ela não o fez. E fui contando no mesmo ano, tomei uma decisão de escrever sobre aquilo. Eu escrevi o meu testemunho e no mesmo ano ainda apresentava o programa. No dia do meu aniversário, eu contei no programa e foi como se eu tivesse tirado uma carga enorme. Eu acredito que ter falado sobre o que me aconteceu libertou-me. Por que tu achas que te libertou? Porque quando eu tinha aquela dor, eu estava oprimida. Então, depois de eu ter tirado tudo aquilo que me oprimia, fiquei livre. Ok, mas tu já tinhas tirado com a tua amiga, com a tua mãe. Por que para ti foi importante tu teres dividido com as outras pessoas que até nem sequer conheciam-te? Para que pudessem se inspirar, não somente se inspirar, mas saber que nenhuma dor é maior do que quem elas são. Nós somos maiores, mais importantes do que aquilo que nos acontece. Existem tantas coisas que nos podem acontecer, podemos não ter querido, mas nós somos mais importantes. Minha mãe costuma dizer algo muito interessante. Como é que o verbo se conjuga? Eu digo, eu sou, então, prontos. Primeiro eu, depois os outros. Sem dúvida, sem dúvida. Mas quem ouve esta história assim, parece que é muito fácil, né? Eu queria que tu nos contasses um bocadinho, desmiuçasses um bocadinho mais desta tua batalha, porque percebendo de emoções, de gestão emocional, de transformação de emoções, eu sei o quanto o teu processo, de certeza que não foi estas flores todas, esta coisa fácil, acho que foi um processo desafiador. Realmente foi. Então, eu gostaria que tu dividisses com os nossos internautas, até porque podem haver pessoas que estão a ouvir e que podem se inspirar, conforme tu disseste, para saber o que fazer, mesmo quando elas não têm força para continuar. Bom, de forma não muito resumida, mesmo para perceberem como é que tudo isto aconteceu, partindo do princípio que eu era uma menina muito fechada e ter acontecido isso, acredito que qualquer um, mais do que já era, pode piorar.
E foi o que aconteceu. Piorou. Eu fiquei mais fechada ainda. Eu não falava com ninguém. Eu tinha medo de estar na presença de homens, até dos meus irmãos. Eu não gostava de ficar sozinha com nenhum homem. Até entrar no chapa, eu não queria ver nenhum homem. Para mim, era só mulher, 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 amiga, amiga, só. Homens não. Então, foi uma dor imensa. Não foi nada fácil. Tal como disse, eu falo isso assim hoje normalmente, porque superei, mas não foi fácil. Foram 4 anos de muita dor. Até ontem, falando disso, eu até podia chorar, mas hoje, porque eu me sinto que realmente superei, talvez chore ou não. Mas Fica confortável, como tu tiveres, e depois é assim. Emoções são... Nós expressamos as nossas emoções de várias maneiras. Pois. Nós podemos expressar emoções de tristeza sem derramar uma lágrima, né? Existe linguagem no nosso corpo, e tu és da área de comunicação, percebes isso melhor do que eu, né? Pois, mas dizia mesmo que foi um processo muito longo e fatigante, porque eu também, olhando para mim hoje, eu dizia, eu vivi uma mentira durante 4 anos. Porque em algum momento eu tentava ser aquela menina feliz, porque eu vou à igreja, porque estou ali com os meus irmãos, eu tenho que mostrar ser alguém feliz, ser alguém que está bem. Então, eu digo hoje que eu vivi 4 anos de muita, mas muita mentira, que é algo que eu não desejo a ninguém. Ok, então nós aqui percebemos que tu tiveste um evento extremamente negativo e tu começaste a criar, como tu disseste, uma aversão. Pois. Isto é muito normal acontecer. O nosso cérebro, cientificamente, de uma forma muito resumida, o que acontece é que o nosso cérebro quer nos proteger. Então, tu sofreste um trauma e neste trauma tiveste uma figura que representou o teu trauma, que é o género masculino. Então, sempre que o teu cérebro visse um género masculino, para ele nós não estamos seguros, né? Era. Como é que tu conseguiste ultrapassar isso? Como é que tu hoje consegues estar no meio de homens? A pergunta primeiro, consegues já estar no meio de homens tranquila? Sim. Entras no chapa, como tu disseste, tranquila. Quer dizer que já ultrapassaste. E é interessante isto, e é interessante talvez ressaltar isto. Eu posso ter traumas e não ser traumatizado, que são coisas diferentes. Pois. Eu posso continuar a ter traumas, mas eu não estar traumatizada com a situação. Pelo que eu percebo, tu durante 4 anos estavas traumatizada. Hoje, tu depois trataste o teu trauma e tu agora já não estás traumatizada, já não vives num espaço traumatizado, né? Realmente. Como é que tu trabalhaste para mudar este trauma? Mais uma vez, a igreja ajudou-me, porque no mesmo ano eu tive a responsabilidade de trabalhar com jovens e adolescentes. Fiz um curso de formação, não formação de professores, de escola dominical. Então, no mesmo ano, eu trabalhava com jovens e adolescentes. E os adolescentes traziam sempre alguma coisa que eu devia, algum problema que eu devesse ajudar a resolver, alguma dificuldade lá de casa. Então, todo aquele ambiente de jovens, eu fui trabalhando a mim, opa, eu tenho de estar. Gostando ou não, tenho de estar com eles. Depois, fui dada também uma responsabilidade de ser presidente dos jovens. E o meu vice era homem. Eu tinha de estar com ele. Em todas as reuniões, eu pedia com que ele viesse à minha casa. Então, ficávamos ali, eu pedia sempre que a minha mãe estivesse na reunião. Ficávamos ali, então aquilo foi crescendo, tanto é que ele hoje é meu melhor amigo. E eu acredito que estar com ele, sentar ali com ele, ajudou-me também a superar o meu medo e o trauma, talvez, né? Por estar na presença de homens. Muito, muito, muito bonito isso estás a dividir connosco, porque o que tu fizeste foi de uma forma muito inteligente e sem te aperceberes que estavas a usar tanta inteligência. Acredito eu que não estavas a perceber, só estavas a gerir da melhor forma que tu conseguias, né? O que tu fizeste foi mudar a perspectiva da figura do teu trauma. Tu tinhas uma figura que era o teu trauma, que é o género masculino, então tu permitiste questionar-te sozinha. Será que todos os homens são iguais? Será que todo homem vai fazer ou vai ter a mesma atitude? E tu conseguiste dar esta resposta ao permitir conhecer, conforme tu disseste, eu fui conhecer jovens.
E nos jovens estavas a conhecer mulheres e homens. Eu fui ajudar estes jovens a superar os traumas deles. É. Então eu aí permito-me perceber que afinal não são todos. Fui conhecendo eles e sabendo que são diferentes. Exatamente, foste conhecendo este teu melhor amigo também, para depois perceberes que, olha, não são todos, né? E sempre que a gente abre esta perspectiva, o que é que acontece quando nós temos um trauma muitas vezes? É que nós vemos uma só verdade absoluta, quando estamos no estado de traumatizados. Pois. A verdade absoluta é isto aconteceu comigo, quem causou isto foi género masculino, para este exemplo específico, logo todo o género masculino não é bom. Então isso não me permite estar perto de ninguém desse género. E o que nós temos que fazer, e fazemos isso na terapia também, então é muito interessante o que tu fizeste sozinha, né? Eu sou uma pessoa bastante religiosa e acredito muito em Deus e concordo contigo que Deus sempre está a proteger-nos, sempre está a guiar-nos. Nós, humanos, é que às vezes não conseguimos ter a calma, estarmos em paz connosco para ouvirmos o que é que Deus está a falar connosco, né? Porque Ele tem várias formas de comunicar-se connosco. Nós é que, na nossa ignorância, não conseguimos ouvir. Então, tu conseguiste fazer exatamente isso. E estavas sozinha, né? Então, foi muito interessante e é importante para as pessoas que estão a nos ouvir. Se vocês tiverem um caso semelhante, se nós percebermos que sempre que eu vou, por exemplo, vou até dar um exemplo, não sei se alunos, né? Sim. Há muitos alunos que quando chegam ao exame têm crises de pânico. É verdade. Associaram o exame a falharem. Porque sempre que fazem o exame vão ter uma nota negativa, vão ser ridicularizados perante os colegas, ou o pai, o encarregado, vai zangar. Então, eu fiz já esta associação. Então, quando o exame chega, eu entro em pânico, congelo, ou desato a chorar, ou não quero fazer, tenho diferentes reações, mas é a mesma coisa. Eu estou traumatizado e tenho um trauma que seria eu associar os exames para o meu fracasso, né? Então é interessante porque aí as pessoas que estão a nos ouvir podem fazer esta relação e ver como superar os seus desafios, né? Pois. Então, esta foi a primeira coisa que tu fizeste. Tu mudaste a perspectiva. Tu permitiste olhar para um homem, género masculino, com outro filtro. Tu tiraste os óculos, né? Realmente. O filtro, né? Pois, comecei a olhar a eles de maneira diferente. Olha, se eu não relacionar-me com eles, com quem eu vou ficar? O mundo não é só feito de mulheres. Eu tenho de me adaptar a toda a situação na qual eu me encontrar. Como é que foi as primeiras vezes que isso estava a acontecer? Como é que tu te sentias? Fisiologicamente, mentalmente e emocionalmente? Ameaçada. Num termo geral, ameaçada, porque para mim todo homem era aquilo que dissemos, era o mesmo, faria o mesmo que eu... E reações do teu corpo? Como é que o teu corpo reagia? Tremia, ficava nervosa. Infelizmente, estou até hoje a lutar com a ansiedade. Então, ficava muito ansiosa, batia os pés, as mãos, estalava os dedos, transpirava muito e era sempre assim. Ok. E sentiste a transformação ao longo do tempo? Senti. Eu falava pouco na altura. Então, se fosse para dar uma informação, era boa tarde, é isto e pronto. Boa tarde, é aquilo e pronto. Então, eu fui desenvolvendo. Se fosse para dar uma palavra, era abrir, explicar e pronto. Sem perguntar se havia dúvidas, nem nada. Era deixar a informação que eu ia dar e pronto, mais nada. Então, no andar do tempo, eu já questionava, já até pedia com que eles se fizessem presentes, não somente presentes, mas participassem efetivamente de toda a aula, porque não era só minha, mas de todos nós. Ok. E tu disseste aqui que tu, antes do episódio, tu eras muito introvertida. E eu já conheço, né? Já estive contigo algumas vezes e acho-te extremamente extrovertida. Há uma diferença grande de quem tu eras e quem tu és, né? Pois, o que é que mudou diferença. E por que é que mudou? Uau, porque eu descobri que estar em Deus é alegria, é paz. Existe uma palavra que diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo.
Não porque não terá tristeza, mas eu tento ser sempre quem sou, feliz e alegre, porque existe um Deus que morreu por mim para proporcionar-me esta alegria. Então, não tenho razões de queixa. Eu tenho de ser feliz independentemente do que me for acontecer. Palavras bonitas. Eu só não concordo com esta parte que Deus morreu, porque eu acho que Deus é muito grande, é grandioso, é misericordioso e Deus é vida, né? Deus é o que nos criou, é o que nos trouxe tudo, né? Mas em termos emocionais, que é muito interessante a gente também ver isto, como é que tu transformaste uma pessoa introvertida para uma pessoa extrovertida? Eu percebo esta palavra que tu disseste, que tu fazes porque Deus é alegria, né? Mas a minha questão mantém-se, porque se eu sou uma pessoa tímida, como é que eu consigo estalar os dedos e deixar de ser tímida? O que é que eu faço? O que é que eu preciso de fazer? Os ambientes nos quais eu me encontrava eram de pessoas muito alegres e eu fui tomando isso deles. Então, amizades que eu fazia eram de pessoas extremamente extrovertidas, então eu ia me inspirando com eles, aquele muito alegre, muito extrovertido. Então, eu ia puxando e acredito que assim foi. Foste desenvolvendo novas características. Porque, honestamente, aconteceu, provavelmente, antes isto vais cortar, mas antes do episódio, provavelmente, tu sentias-te insegura por alguma coisa. Porque não é possível uma pessoa... é possível nós nos transformarmos, mas nós temos uma essência básica, né? Então, se tu eras muito introvertida, quer dizer que tu sempre foste extrovertida, mas tu estavas fechada numa caixa. Tipo isso, estás a perceber? Tu não sentias-te confortável. E é o que eu acho, pelo que tu estás-me a dizer, porque tu usas muito estas palavras. Eu estava num núcleo de pessoas que eu me sentia bem. Que eu estava alegre, que eu estava confortável. Então, eu permiti-me explorar a mim própria e permiti perceber que eu, afinal, gosto e sou esta versão. Né? Então, é um pouco este feeling que eu tenho. Não sei se estou certa. Está, acredito. Então, podemos dizer... Claro que isto não é uma coisa que a gente quer que aconteça com ninguém. Mas tu ganhaste, no teu desafio, tu ganhaste muitas coisas. Ganhei muito. Muitas amizades verdadeiras, amizades estas que sou muito grata por tê-las, porque algumas foram as que ajudaram-me a superar, algumas foram as que ajudaram-me a descobrir o meu verdadeiro eu, porque, tal como disse, se calhar eu já era extrovertida, mas pelo ambiente no qual eu me encontrava, que não me permitia abrir-me e ser quem sou verdadeiramente, eles ajudaram-me e eu sou... Porque eles ajudaram, né? Faz a redundância. Ok, boa. Agora, tu disseste que tu continuas a trabalhar na parte da tua ansiedade. O que é que acontece, especificamente? Sempre que tenho qualquer coisa que seja, até hoje, acredito que o atraso foi devido mesmo à ansiedade. Eu tive que sair daqui para lá e voltar, mas... O que acontece, efetivamente? Eu questiono-me sempre, será que vai dar certo? Vai estar bom? Vai ser perfeito? Vai ser bem? É sempre assim. Então, algumas vezes, acredito que por causa da ansiedade me dou bem e por causa da ansiedade, algumas vezes me dou mal. Acredito. Ok, o que tu estás-me a dizer é que a tua ansiedade é porque tu queres fazer muito bem feito, que seria um perfeccionismo, e tu começas a pressionar-te a ti própria porque tu queres fazer tão bem feito que tu entras neste loop ansioso porque tu queres confirmar e controlar que tudo está perfeitinho. É um pouco isso? É? Ok. Queres saber o que é que o perfeccionismo significa? Quero. Em questões, em termos emocionais, né? Normalmente o perfeccionismo significa que nós queremos validação dos outros. Significa que eu preciso de alguma forma confirmar sempre que eu não erro, porque se eu quero ser sempre perfeita é porque eu não admito que eu possa errar. Então eu tiro esta possibilidade
do meu próprio dicionário e a única oportunidade é que seja perfeito, que seja ótimo. E cada vez que sair 1% abaixo do perfeito, eu vou me culpabilizar. Eu vou me sentir para baixo, eu não vou me vitimizar, mas eu vou fazer um bullying comigo. É um pouco isso. Eu vou dizer, realmente, mas frases como não podias fazer bem, é claro que não está bem. Alguém chega a dar-te 10 elogios, mas deu-te 0,5 de críticas, por mais que sejam construtivas, tu só vais pensar na crítica. Então, o perfeccionista, ele tem que... Primeira coisa que tens que fazer... eu também já fui muito perfeccionista e tive muito que trabalhar nisso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir os nossos defeitos. Assumir as nossas falhas, olhar verdadeiramente para nós e perceber que nós nunca seremos perfeitos. Eu gosto muito desta frase. Deus fez os anjos perfeitos e os humanos imperfeitos. Então, nós temos que ser imperfeitos. E se eu não assumo a minha imperfeição, como é que eu espero que os outros entendam a minha imperfeição? Eles não vão entender. Então, o que eu faço é que primeiro eu quero ser perfeita para mim e para os outros. Então, eu vou buscar validação externa também. Porque os outros vão sempre dizer, mas está tão bem feito, está não sei o quê. Né? Ninguém te critica. Está tudo perfeito. Então, isto em termos de o oposto, que é o que a gente tem que trabalhar, e eu gosto muito desta parte em termos de gestão emocional, que é como... Esta frase não é minha. Eu vi um padre muçulmano que estava a dizer, um sheikh, e fizeram-lhe a pergunta, como é que tu tiras demónios de uma casa? Energia negativa, pesada e demónios. Ele perguntou, como é que tu acabas com a escuridão? Com luz. Basta teres luz, não é possível haver escuridão. Então, esta analogia para mim foi muito bonita em termos emocionais também. Então, eu vou pensar assim, como é que eu acabo com o perfeccionismo? Se eu não aceito que eu sou imperfeita, isso quer dizer o quê? Que eu não me aceito a mim. E eu não posso gostar de uma coisa que eu não aceito. Então, eu tenho que me conhecer. Depois, eu tenho que trabalhar em quê? Em gostar de mim, aumentar o meu amor próprio. E, resultado disso, qual é? Eu aceito-me. Aceito-me exatamente como eu sou. Automaticamente, o outro lado já está destruído. Nós não temos que pensar no outro lado. Nós vamos focar na luz e vamos pensar na luz, né? Então, será que dá para tu experimentares isso e depois vais-nos contar? Dá pois. Vais-nos contar como é que foi. E eu peço também aos nossos ouvintes para dividirem connosco. Se tiverem algum desafio, alguma emoção que vocês sentem que está a ser predominante, que seja esta que estivemos aqui a falar do perfeccionismo, da ansiedade, mandem-nos uma mensagem e digam-nos se vocês fizeram isto, os 3 passos. Identificar quem tu és, perceber quem tu és, como é que tu te comportas, as coisas que, principalmente neste caso, foca nas coisas que tu não gostas em ti. Vai ser o mais difícil. Vai ser muito difícil. Segundo, gostar de mim exatamente como eu sou. E aí eu vou aceitar-me. Compreender que por eu ser... Vou dizer uma coisa que diziam muito quando eu era pequenina. Tu falas muito. Estás toda hora a falar. Sim, se eu não falasse muito, eu não seria boa na minha comunicação verbal. Então, ainda bem que eu falo muito. Boa. Né? Ainda bem que eu tenho este lado, que alguém possa dizer que não é bom, mas que eu abraço e aceito como meu. Né? Uau. Vou mesmo. Vou anotar e praticar. E vais dividir connosco? Vou. Faz sentido o que eu te disse? Faz todo sentido, faz. Porque eu sempre quero que as coisas estejam taxativamente perfeitas. Um exemplo claro, por vezes partilho o quarto com a minha irmã. Então, quando eu arrumo e volto, só vou dar uma volta na cozinha e volto, tendo mudado alguma coisa, já me irrita. Eu quero ver sempre a coisa bem organizada. Então, vou mesmo treinar, vou partir mesmo de casa. E aí temos uma outra resposta. Qual é o nível de exigência que tu estás a ter contigo e com as pessoas à tua volta? Extremo. Exijo até demais, até em mim. Eu até começo de mim exigindo-me a mim, depois aos outros. Tanto é que acabo
criando uma barreira. Existem pessoas que conhecem-me como a Gertrude chata, existem pessoas que conhecem-me como a Gertrude extrovertida, amorosa, porque há quem mostra-me um lado que eu não gosto. Se é desarrumado, então vou mostrar a Gertrude chata, a Gertrude que gosta de tudo perfeito. Então, existem essas duas Gertrudes que, em algum momento, não gosto, que uma pessoa conheça-me assim e a outra de outro jeito. Acredito que seja por causa deste perfeccionismo. E agora vou trazer uma outra frase que eu achei muito bonita, não me lembro quem escreveu. Dizia assim, quem é que te magoou? A resposta era, as minhas próprias expectativas. Se nós tivermos expectativas muito grandes, o que é que acontece? Frustramos-nos e magoamos-nos. Então, a maior parte das vezes, o que é que vai acontecer connosco em relação a nós próprios? Primeiro é isso, frustração, mágoa, não conseguiste, não fizeste, não chegaste. E com as outras pessoas vai acontecer o quê? A mesma coisa. Então, nós estamos toda hora a cobrar dos outros, a cobrar de nós, e sem nos apercebermos, porque às vezes nem estamos a perceber que estamos a cobrar, mas é o que está a aparecer, a cobrança sempre, né? Pois, uau. Muito interessante, estou muito a aprender, hein? Nós também estamos a aprender muito contigo e eu acho que é muito, muito bonito o que tu fazes. Eu acho que tu tens que te sentir muito orgulhosa de ti, tu tens que te sentir muito feliz com a pessoa que tu estás a construir, porque o que aconteceu contigo não é bom, não é bonito, não é humano, não deveria acontecer, né? Tu eras uma criança e não tinhas que passar pelo que tu passaste, né? E teres a coragem de conversar sobre este assunto, teres a coragem de estar aberta a ajudar outras pessoas e a dizer, olha, estou aqui, isto foi o que me aconteceu, foi assim que eu superei, certo ou errado, é a minha história. Eu acho que tu tens mesmo que sentir-te grata por ti. Tens que te sentir muito grata por ti, sem dúvida. Obrigada pela tua coragem. Não é fácil. Não é. Agradeço eu por esta oportunidade de contar, por esta oportunidade de abrir-me mais uma vez, tal como disse. É sempre uma honra para mim, é sempre bom falar disto. Não que seja bom, não que tenha sido algo bonito que aconteceu comigo, mas eu sei que tem mais gente que vive esta opressão por ter passado por isso, mas ouvindo alguém que passou pelo mesmo, eu acredito que isso vai mudar alguma coisa em sua vida. Eu acredito também, sem dúvida, sem dúvida. Gertrudes, tem algum comentário final que tu querias deixar? Uma sugestão, um comentário com os nossos internautas? Sim. Antes de mais, né, agradecer pelo convite. Mais uma vez, foi uma honra cá estar, aprendi bastante. Tudo aquilo que me foi aconselhado, que me foi dito, seguirei a isca, que acredito que me vai ajudar bastante. Relativamente a esta parte da ansiedade, vai mesmo ajudar-me. E para quem nos assiste e que tenha passado por esta situação ou alguma outra que sofra por esta opressão, porque eu chamo mesmo opressão, viver com uma dor por muito tempo, seja 4 ou menos, ter alguma coisa que não conseguimos libertar-nos ou simplesmente falar, é opressão, é estar preso, eu acredito. Então, o que me libertou a mim foi falar, foi dizer a alguém, foi conversar. Então, aconselho-te a ti também, se tiver alguma coisa, converse. Nem sempre temos oportunidade de ir a um psicólogo, de ter alguma consulta, algo mais, não sei se assim posso dizer, algo mais científico, não sei se posso referenciar, mas se conversarmos com alguém que confiamos, alguém que nos pode ajudar, alguém que pode dizer, olha, levanta, alguém que pode dizer, olha, sim, eu sei que isso aconteceu, mas a vida é esta, alguém que nos pode... Porque geralmente nós gostamos de ouvir, ai, vai passar, já passou, está tudo bem. Mas alguém que vai nos ouvir, vai tomar a dor e vai dizer, olha, aconteceu sim, mas vamos, aconteceu sim, foi bom? Não, mas foi o que te aconteceu, não te deixes morrer por isso. Então, se você já passou por isso, olha que acontece com todo mundo, acredito que sim ou não, mas se aconteceu contigo é para te transformar, é para te tornar uma pessoa melhor, é porque tu és especial, mesmo com o que te aconteceu.
Então, não te deixes oprimir por isso, não te deixes tornar em alguém triste, alguém que não é feliz por conta do que te aconteceu. E ser feliz, porque tu és especial. Muito obrigada por ter estado aqui conosco hoje. Eu aprendi muito contigo, na tua humildade, na tua coragem, na tua força de guerreira. Inspirou a mim e tenho a certeza que inspirou a todas as pessoas que estão lá em casa e que estão nos a ouvir, os nossos internautas. Vocês que estiveram aqui conosco, no meu muito obrigada particularmente. Mande-nos um DM com as práticas que nós deixamos aqui, se tu conseguiste fazer ou não, se tiveste alguma dificuldade. Também, se tiveres alguma história de superação emocional, manda uma mensagem, nós vamos convidar, vamos correr atrás, vamos estar aqui em conversa, porque só assim nós aprendemos todos mais. Gestão emocional é algo extremamente complexo, apesar de nós, desde que nascemos, termos emoções. As emoções fazem parte do nosso corpo, do nosso DNA, de quem nós somos. Nós fingimos que não temos as emoções. Nós, conforme a minha convidada especial disse, a Gertrudes, nós forçamos-nos a estar feliz, a que tenho que deveria que, e depois as emoções estão mascaradas, e isso cansa muito. Por isso, vamos conversar mais, vamos simplificar este tema tão complexo que são as nossas emoções, e vamos trazer a nossa moçambicanidade para as nossas emoções, porque em Moçambique, culturalmente, nós não falamos. Nós aprendemos desde pequenos que emoções não são válidas, que emoções não são chamadas à mesa, é só o intelectual, é o racional. Mas o que nos prova, inclusive a ciência, é que não. É que o nosso lado emocional, a nossa vulnerabilidade é a nossa maior força. E ela com o nosso intelectual, sim, aí sim, vamos atingir patamares que nós nunca pensamos antes em atingir. O meu muito obrigada e até a próxima.